Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Estamos agora finalizando a lição de número 10. As profecias despertam e trazem esperança, a lição de número 10, adultos. E para finalizar o capítulo 2 aqui, nós vemos que, ainda falando dos profetas, nós vemos que Jonas, o profeta Jonas, o seu nome significa pomba, e ele era profeta em Israel. Porém, Deus chamou Jonas não para profetizar em Israel e muito menos em Judá, mas Deus chamou Jonas para profetizar numa cidade chamada Nínive. Nínive era uma grande cidade e Nínive era a capital da Síria. Olha aí, capital da Síria. E a Síria era uma nação inimiga de Israel. Então nós vemos que Deus chama Jonas para profetizar, para ir dar uma mensagem, já que o profeta é um porta-voz de Deus, para sair de Israel e ir na cidade de Nínive, mandar uma mensagem de arrependimento, para o povo se arrependesse em Nínive, capital da Síria. E qual era a mensagem? A mensagem era juízo por conta do pecado. Então veja a misericórdia de Deus. Deus levanta um judeu, um hebreu, para ir numa cidade de uma nação pagã para dar uma mensagem. Ou você se arrepende dos seus pecados, ou virá juízo sobre esta nação. E nós vemos que quando Jonas foi lá, nós vemos que muitas vezes tem uma vez que ele quis fugir, aí Deus usa os seus meios para que eles chegassem ali na cidade de Nínive. E nós vemos que Deus, pela sua misericórdia, o Jonas ele dá a mensagem, nós vemos que o povo se arrepende, pede perdão a Deus e o juízo não vem sobre aquela nação. Mas eu queria me pegar sobre isso, a misericórdia de Deus, de mandar um profeta para uma nação pagã. Nós vimos aí o amor divino de Deus que é para com todos. Mesmo que não seja cristão, Deus ama aquelas pessoas. O que Deus quer é que todos venham reconhecer que Ele é Deus e aceitem Ele como Cristo, como Salvador. Então nós vemos que Jonas ele foi lá. Então o livro de Jonas data de 762 a.C. Lembrando que a Síria, em 722, ela vem para com Israel e dizima Israel, destrói Israel, mata muitas pessoas, leva muitos cativos para outras nações e trazem pessoas de outras nações para morarem em Israel, o reino dividido. Então nós vemos que a misericórdia de Deus, mas aí isso foi antes do exílio, a época de Jonas foi antes do exílio e destruição da nação de Israel. Nós vemos aqui que Naum, o seu nome significa compassivo, ele é de uma região chamada Elcós, da nação de Judá. Nós vemos que Jonas ele foi lá denunciar o pecado do povo, o povo se arrependeu. Só que depois o povo da Síria volta a cometer grandes pecados, pecados que aborreceram a Deus. Então Naum foi levantado por Deus, seu nome significa compassivo, ele é de uma região Elcós, da região do Império de Judá, e ele foi levar juízo contra Nínive, porque Nínive já tinha escutado Jonas, e nós vemos que essa época de Naum era por volta de 602 a.C. Então nós vemos que Naum ele volta para a Síria 150 anos depois. Olha aqui, 150 anos depois, Jonas. Então Jonas dá uma mensagem para o povo de Nínive, para o pessoal da Síria. Ele se arrepende. 150 anos depois o pecado tinha se alastrado de novo. Aí Deus manda agora Naum, porém o povo não se arrepende. Vamos ler lá em Naum, livro de Naum. Livro de Naum, profeta Naum, capítulo 3. Capítulo 3, versículo de 1 ao 4, diz o seguinte: Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina.
não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas, e cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, e a lança relampagueante. E haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não teriam fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Por causa da... Veja aqui, qual era a punição? Por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Então essa era a causa do juízo contra a Síria. E quando Jonas deu a mensagem, em 762 a.C., o povo se arrependeu. 150 anos depois, no ano de 602, mais ou menos, o profeta Naum vai dar a mensagem de que viria juízo se o povo não se arrependesse. O povo não se arrependeu até que no ano, acho que 700 e alguma coisa, 600, eu não lembro direito. 600, foi mais ou menos isso, 150, mais ou menos essa data aqui, 612, 610, a Babilônia veio e subjugou, né? Nós vemos subjugou a derrota da Assíria. Eles não se arrependeram na época de Jonas. 150 anos depois, o pecado tinha se alastrado, Naum deu a mensagem, não se arrependeram, até que 612, 610, 150 anos depois da mensagem de Jonas, a Babilônia vem e subjuga a Síria, invade a Síria, e agora a Síria passou a ser uma nação que pagava impostos, uma nação vassala da Babilônia. E Babilônia tinha se levantado e se tornado o maior império do mundo. Então nós vemos a misericórdia de Deus. Nós vemos também, meus irmãos, que o profeta Obadias, seu nome significa servo de Javé, ele denunciou a soberba e o pecado em geral dos edomitas. Que povo é esse? Os edomitas, eles moravam ali perto da região do Mar Morto. E os edomitas são os descendentes de Esaú. Por isso que é chamado de Esaú, dos edomitas. Na região ali do Mar Morto. Dos Edoms, da descendência de Edom, da descendência de Esaú, então de Edom. Então nós vemos aqui que Obadias Deus levantou ele. Então você veja, Deus sempre levantou profetas para denunciar o pecado das nações, de Israel, de Judá, da Síria, da Babilônia. Então Deus sempre tem misericórdia. A mensagem dos profetas sempre era a mesma: se arrependam para que não venha juízo. Muitas vezes o povo se arrependia, Deus perdoava. Muitas vezes o povo não se arrependeu e veio o juízo. Mas a mensagem dos profetas sempre era juízo. Se não se arrependesse, vinha o juízo. Se arrependesse, vinha as bênçãos. Então nós vemos que a mensagem dos profetas era juízo, arrependimento e bênçãos. Deus é misericordioso. Então finalizamos aqui o capítulo 2. O capítulo 3 fala do livro de Apocalipse, que é o único livro do Novo Testamento, livro profético, que fala de profecias. Nós vemos que, lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego koineo, grego popular. Então nós vemos que Apocalipse vem do termo grego apocalipsis, que significa revelação especial de Deus para Cristo. Então esse é o significado, que vem de uma junção de duas palavras. Apo, que significa da parte de, e calúpito, que significa encobrir. Ou seja, o significado é revelar o que está encoberto, ou revelar o que está em oculto. Então nós vemos qual é o propósito da mensagem do livro de Apocalipse. É revelar as coisas que brevemente devem acontecer. Esse é o propósito do livro de Apocalipse. Nós vemos que até o capítulo 1, 2, 3 já aconteceu, dali por diante muitas coisas ainda irão acontecer. Então nós vemos que o livro de Apocalipse também fala das recompensas dos justos e o castigo dos ímpios.
Olha aí. O livro de Apocalipse foi escrito por João no ano mais ou menos por volta de 95 depois de Cristo. Até aqui era antes de Cristo. Já aqui, que era do Novo Testamento, depois de Cristo. Por isso que é DC, depois de Cristo. Foi escrito na ilha de Patmos, onde Deus deu revelações a João quando ele estava preso ali na ilha de Patmos. Que a ilha de Patmos era uma ilha para se colocar pessoas presas, que eram pessoas presas do Império Romano. E quem era o imperador da época? O imperador da época era Domiciano. Ele reinou de 85 a 90, de 81, perdão, a 96 depois de Cristo. E essa, a princípio, o livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor, mas serve para todos os cristãos de todas as épocas. Então, foi escrito para as 7 igrejas, o livro de Apocalipse, da Ásia Menor. E que região é essa? É a atual Turquia. Essas igrejas ficavam hoje na atual Turquia. Então nós vemos aqui que igrejas eram essas. Era a igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Mas nós vemos que serve para os nossos dias, serve para todos os cristãos, porque muitas coisas do livro de Apocalipse ainda está para acontecer. Para finalizar, nós vemos aqui Apocalipse 1:19, 1:3, diz assim, olha, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 19, escreve essas coisas que tem visto, fala de passado, que tem vistos do passado, e as coisas que são, do presente ali de João, e as que depois dessas coisas hão de acontecer, do futuro. Então o livro de Apocalipse falava sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Então o livro de Apocalipse foi revelação de Deus, de Cristo, para João escrever e mandar para as 7 igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia, e também serve para todos os cristãos até os dias de hoje. A Bíblia é um livro atualizado. É mais atualizado do que o jornal que sai toda manhã. Isso é verdade. Então nós vemos que mesmo sendo um livro antigo, um livro que faz muito tempo que foi escrito, mas é atualizado, serve para os dias de hoje. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor. Tenham uma ótima semana na presença de Cristo. Espero que vocês tenham aprendido. Fique na paz de Cristo.